A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, que o Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia, possa nos dar graça para que nós possamos ministrar a sua santa palavra. Amados e queridos, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias comigo na epístola de Paulo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Essa epístola, ela é uma epístola pastoral, porque Timóteo era um pastor e Paulo estava escrevendo para Timóteo para alertá-lo acerca das coisas que iriam acontecer, para que ele estivesse preparado para essas coisas. E esta carta é muito atual para os nossos dias, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a cada dia ela se renova, e ela se cumpre a cada dia. E nós podemos ver as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, e que essa carta de Paulo para Timóteo tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Quer dizer, nós estamos nos últimos dias, E os fatos estão aí para que nós possamos comprovar. Leamos então. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Soberano e eterno Deus, a Tua palavra está sendo semeada e que a Tua palavra possa encontrar uma boa terra em nossos corações, para que a Tua palavra venha a germinar, a brotar, crescer, florescer e frutificar, e que os nossos frutos sejam frutos dignos de justiça, porque o Senhor, aleluia, tem nos chamado desde a fundação do mundo para andarmos nas boas obras a qual o Senhor tem preparado para nós. Pai amado, Deus santo e querido, fala conosco esta noite através da Tua santa palavra, pois isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amados e queridos, através desse texto nós vemos que Paulo fala sobre uma perspectiva sombria nos últimos tempos. Ele está falando aqui das sombrias perspectivas dos últimos tempos, porque ele está falando que os homens, serão mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. O que são os deleites? Os deleites são os prazeres da vida, a riqueza, a boa vida, a mordomia, querer ser rico, querer ser a pessoa famosa, Quer dizer, em vez de se divulgar mais e mais o nome do Senhor Jesus, alguns divulgam mais os seus próprios nomes, fazem propaganda dos seus próprios nomes e adquirem seguidores para si próprios, Porque onde eles vão, eles atraem uma multidão, que são seus seguidores, seguem seus ensinamentos, que são falsas doutrinas, Porque Paulo está falando que haveriam falsos pastores, falsos profetas, E eles falariam uma doutrina falsa, eles usariam uma doutrina falsa. O que nós mais temos visto hoje aí são doutrinas falsas, doutrinas que não estão na Bíblia, porque o Senhor Jesus, ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas tem pessoas pregando aí que Deus vai tirar riquezas de ímpios para dar a crentes fiéis que vão investir nas suas obras. Ora, Deus não precisa de riqueza para fazer a sua obra, porque Deus, desde do princípio, Deus pega pessoas que não têm nada, e Ele mesmo abençoa essas pessoas e as capacita para que elas venham a fazer a sua obra. Isso não é devido a recursos financeiros, mas sim, como Paulo dizia, pelo poder, O poder do Espírito Santo de Deus, o poder da unção que está sobre o servo de Deus, o poder da unção que está sobre o homem de Deus. O homem de Deus, ele tem o poder não financeiro, mas o poder divino, o poder de Deus, porque vê que Elias, ele foi sustentado por corvos, foi sustentado por uma viúva, mas ele tinha poder, porque quando ele orou para que não chovesse, não choveu. E quando ele orou para que descesse fogo do céu, desceu fogo do céu. Ele não era rico, ele era sustentado por uma viúva, sustentado por corvos, mas tinha poder e autoridade de Deus. Então, essas doutrinas que vem falando por aí, que você precisa ser próspero, que você precisa ser rico, que você precisa ter... Meu irmão, isso aí não tem nada a ver
com o verdadeiro cristianismo, porque a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Claro que se nós servimos a Deus e trabalhamos e estudamos, nós vamos prosperar. Isso é uma coisa natural. Nós não precisamos ir correr atrás, fazer campanha para prosperar. Essa teologia da prosperidade é uma anomalia. É uma coisa terrível que tem feito com que as pessoas busquem a Deus com interesses financeiros, querendo se dar bem na vida. E isso é um motivo totalmente errado, porque nós não devemos buscar a Deus por essas coisas. Então, conforme diz a palavra de Deus em Mateus 24, 24. Veja o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja bem, né? Já tem muitas pessoas aí dizendo que é o Cristo. Você tem reparado isso na televisão? Pessoas dizendo que é o Cristo. Tem pessoas aí dizendo que é o Cristo. Então, nós estamos agora vivendo as sombrias perspectivas dos últimos tempos. Falsos profetas, quantos tem aí? Você chega num lugar: eu profetizo a tua vitória, eu profetizo a prosperidade na tua vida, eu profetizo que você vai ter um carro novo, eu profetizo que você vai ter uma casa nova, eu profetizo que você vai ter sua casa própria. Bota o dinheiro aqui no envelope e me dá, e Deus vai te dar uma casa própria. Se você mora de aluguel, pega o dinheiro do seu aluguel, bota aqui no envelope e me dá, que Deus vai te dar uma casa própria, sem você ter despesa nenhuma. Isso aí é falso profeta. Isso aí, meus irmãos, é charlatanismo. Isso é coisa de charlatão. E veja que a palavra de vocês: e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ora, nós sabemos que Jesus disse que poucos são os que se salvam, mas muitos são os que seguem, os que entram pela porta larga e vão pelo caminho espaçoso, o caminho fácil, que é esse caminho aí. Mas poucos são os que se salvam, porque o caminho da salvação, a porta é estreita e o caminho é apertado, né? Então, meus irmãos, veja só o que está falando: se possível for, enganariam até os escolhidos, porque os escolhidos são poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os poucos que são escolhidos, eles são aqueles que vivem pregando a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus verdadeira, vivem pregando a palavra de Deus com verdade, com a autoridade do Espírito Santo, e não fica por aí inventando história para enganar as pessoas. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós temos que observar através desse texto é isso: que nós estamos passando pelas perspectivas, as sombrias perspectivas, né, dos últimos tempos. Elas já estão aí. A segunda coisa é o aumento do mal que antecede o fim da história. Esse aumento do mal é a apostasia da palavra de Deus, os falsos milagres, a sedução, a injustiça e a perseguição. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É aquilo que Cristo vai dizer, né? Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Mas o Senhor diz que dirá: afastai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A apostasia da palavra de Deus. Meu irmão, quantos já deixaram a palavra de Deus e estão metidos em suas fábulas profanas, mentindo e enganando o povo em troca de enriquecimento? Quantos têm feito isso? Têm apostatado da palavra de Deus e têm pregado fábulas e falácias, os falsos milagres. Quantos têm usado disso? Falsos milagres, a sedução, a pessoa está sendo seduzida. As mulheres estão indo para a igreja seduzir os homens, não se arrumam, não entram diante do espelho e se arrumam para agradar a Deus, mas para agradar aos homens, porque quando elas passam nas ruas, os homens que estão nos bares param para olhar, porque estão vestidas sensualmente. A sensualidade está entrando dentro da igreja, a injustiça, né? As pessoas não são justas para com os bons, né? E a perseguição, eles perseguem aqueles que querem pregar a palavra de Deus com verdade. Eles perseguem, atacam, chamam de invejosos, que é porque tem inveja dos seus ministérios, porque eles prosperaram e eles não prosperaram. Então eles criaram essa fantasia, essa ilusão para se desviarem de Deus, né? Então o aumento do mal que antecede o fim da história já está aí, meu irmão. A apostasia da palavra de Deus, os falsos milagres, a sedução, a injustiça e a perseguição já está aí, já está tudo se cumprindo. O terceiro ponto que eu quero falar para a gente fechar aqui é: os verdadeiros servos de Deus serão odiados por causa do seu nome e da sua palavra. Por pregar a palavra de Deus, que condena o fazer acepção de pessoas, a cobiça dos bens alheios, a avareza e a injustiça, muitos, até mesmo do nosso meio, pedirão a nossa morte, para que os seus interesses de explorar o povo não sejam denunciados. Meu irmão, minha irmã, isso também já está acontecendo. Quantas pessoas você tem visto aí, meu irmão, você tem visto aí, minha irmã, que se levantaram contra os seus irmãos por causa de dinheiro, por causa de seduções, né? Quantas pessoas estão aí presas, quantas pessoas estão aí com processos na justiça, sendo processadas, né, por coisas que não deveriam nunca permear, né, o meio evangélico. Mas nós temos visto aí coisas terríveis, pessoas sendo acusadas de vários tipos de crimes, né? Por quê?
Porque a palavra de Deus diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eles não aprenderam isso com os pais, não. Eles esperaram os pais morrer para começarem a fazer as coisas profanas. Foram ingratos, receberam dos pais instrução correta, né? Os pais da igreja passaram para eles a doutrina da salvação, mas eles largaram a doutrina da salvação, largaram a teologia cristocêntrica e entraram para a teologia da prosperidade. Essas pessoas são sem afeto natural, são irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aquelas palavras choram, aquelas lágrimas de crocodilo na televisão para você: essa obra não pode parar. E no que eles investem? Em aviões a jatos, fazendas, mansões, né? Fazem aí Templo de Salomão em São Paulo. Deus não mandou fazer Templo de Salomão em São Paulo. Onde está na Bíblia que é para fazer Templo de Salomão em São Paulo? Não tem. Eu não vejo isso, Deus mandando fazer isso. Mas as pessoas estão fazendo essas coisas. As pessoas estão praticando essas coisas. Mas Paulo, ele vai e exorta a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem é perfeito, meu irmão, não anda envolvido em escândalos. Quem é perfeito não anda sendo processado por coisas que verdadeiramente escandalizam a obra do Senhor. Meu amado, minha amada, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, guardes o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Continue orando, continue jejuando, continue meditando na palavra de Deus, continue esperando o Senhor vir da glória buscar a sua igreja, porque a palavra de Deus diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados e subirão ao encontro do Senhor. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos levados, subiremos ao encontrar o Senhor nos ares. Então, irmãos, nós precisamos estar fortalecidos na palavra, firmados na palavra de Deus, porque as trombetas hão de soar, Cristo voltará, porque os sinais estão se cumprindo e nós temos que estar preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações, que esta palavra possa nos edificar e que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, para que quando Cristo aparecer nos céus, nós possamos ser arrebatados e levados para as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, eu agradeço esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.